Obrigada, senhor presidente. Eu queria tratar de vários temas, são 10 minutos, acho que eu vou conseguir cobrir todos os temas. O primeiro tema é o da perda do mandato de um procurador da República por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público. Perda esta que eu considero uma das maiores injustiças dos últimos tempos. Quero deixar muito claro que essa constatação não tem nada a ver com o fato de eu ser uma entusiasta do trabalho da Lava Jato, de eu reconhecer a importância deste trabalho, tanto no que concerne a participação da Polícia Federal, como do Ministério Público Federal e da Justiça Federal, e os tribunais superiores que confirmaram as muitas condenações. Então, essa constatação não tem nada a ver com esse meu entusiasmo pelo trabalho da Lava Jato, que eu considero um dos braços de um grande trabalho de depuração do país. O outro, todos sabem, eu entendo que foi o processo de impeachment. Mas eu não quero aqui criar problemas ideológicos, nem guerras de versões, e assim, eu só quero trazer a seguinte consideração. Uma pessoa paga um outdoor com dinheiro próprio. Neste outdoor, essa pessoa faz um elogio, parabeniza o trabalho da equipe que ela integra. Ou seja, a pessoa faz um autoelogio. Isso é suficiente para caracterizar a improbidade administrativa e para levar um conselho a tirar o cargo de um procurador da República que fez um concurso dos mais difíceis do país, que tem uma carreira? Eu entendo juridicamente que não. Ele não recebeu dinheiro de ninguém, nem para pedir arquivamento de investigação, nem para denunciar inocente. Ele não recebeu dinheiro de ninguém para pedir absolvição ou condenação contrariamente à prova de autos. Mesmo no que concerne ao tal outdoor, ele não recebeu dinheiro de ninguém para fazer esse elogio à sua equipe. Eu reconheço que é uma ação, vamos dizer assim, sui generis, peculiar. Como eu escrevi nas minhas redes, infantil. Um tanto quanto infantil. A pessoa elogiar o próprio trabalho publicamente, ou o trabalho da equipe. Mas não tem crime nenhum nessa ação desse procurador. Nenhum. E o rapaz perdeu o cargo, ou pelo menos essa foi a decisão do CNMP, por uma atuação que não é proibida por lei. Mas o Código de Ética, as normas éticas não recomendam. Não divirjo. Mas claramente não há previsão de perda de cargo por uma pessoa pagar com seus próprios recursos um autoelogio. Ouso dizer que sequer as penas menores previstas no âmbito ético seriam cabíveis. E é intrigante que isso ocorra num momento em que se discute uma PEC em trâmite no Congresso Nacional que objetiva conferir maiores poderes ao próprio Congresso para indicar os membros do Conselho do CNMP. Muitos entusiastas desse tal conselho, artistas, formadores de opinião, defensores da própria Operação Lava Jato, vêm gravando vídeos contra essa tal PEC, em favor do Conselho, como se essa tal PEC é que fosse transformar esse Conselho num órgão político. Esse Conselho já nasceu político. Esse Conselho já nasceu político.
Eu desconheço um caso de venda, de pedido de arquivamento, de venda de denúncia, de procurador perdendo o cargo por coisa grave. Eu desconheço um caso. Agora, pessoas que são enquadradas por sua atuação, aí tem vários. Então, por mais, vou dizer aqui, mais brega que seja, um procurador da República pagar um outdoor para elogiar o próprio trabalho, ao pagar esse outdoor com o seu próprio dinheiro, ele não comete crime nenhum. E é evidente que esse rapaz está perdendo o cargo por ter sido parte da Operação Lava Jato. E outros 11, conforme se anuncia, serão processados perante esse conselho que já é político. Eu disse e repito, não seria caso de rever a composição desse conselho, seria caso de rever a existência. Eu desafio a fazerem as contas do custo que esse tal conselho traz para o país. Remuneração, assessoria, passagens, estada. Qual é o benefício que traz para o país? Quando um grupo de profissionais se une para fazer o levantamento de casos graves de corrupção, o que acontece com eles? São processados perante esse tal conselho por atuações neutras. Às vezes uma postagem devida numa rede social, uma crítica a uma autoridade, não é adequado, não é educado, não é o mais indicado. Concordo. Quanto mais comedido for um membro do Ministério Público, do Judiciário, até aqui do Parlamento, melhor. Entre não concordar com os estilos das pessoas e lhes tirar os cargos com argumentos absolutamente infundados do ponto de vista da lei, tem uma larga diferença. Então, reitero aqui, numa situação oficial, a solidariedade que externei ao procurador, que nesta semana teve a condenação de perda de cargo pelo CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E digo àqueles que acreditam que é a PEC que vai transformar esse órgão num órgão político, que ele já é. E que não se iludam de que é um órgão jurídico, técnico. Ele já é um órgão político. Isso tem que ser reconhecido para que, no mínimo, as pessoas não tratem vamos dizer assim, não é com respeito tem que tratar, mas com a segurança de que algo direcionado não sairá de lá. Eu tenho 1 minuto, no fim tinham vários temas aqui a serem abordados, mas eu tenho 1 minuto para dizer o seguinte. Como cidadã brasileira, eu fico envergonhada de ver o palco que a imprensa está dando ao senador Renan Calheiros no dia de hoje. Eu fico envergonhada. Manchete, senador Renan diz que houve genocídio de indígenas. Quantos indígenas morreram? Proporcionalmente, em relação à população, qual foi o significado? Ou seja, proporcionalmente, qual foi o impacto da morte de indígenas por Covid? Os senhores leram algum número? É porque não tem fundamento no que eles estão dizendo. Ontem nós ficamos aqui até meia-noite. Eu peguei a minuta de relatório, ainda não consegui ter acesso ao final, porque eles foram mudando. Havia ali no índice o impacto da Covid na comunidade indígena, o impacto para as mulheres. São peças do PSOL transformadas em peças jurídicas. São as bandeiras do PSOL. Quando eu digo que o mundo virou psolista, o povo diz que eu estou exagerando. As bandeiras do PSOL transformadas em peça jurídica. É uma vergonha o que está acontecendo.
E nós estamos diante de pessoas, de formadores de opinião, de membros da imprensa, da academia, que perderam o juízo crítico, porque, como odeiam Bolsonaro, encontraram naquela CPI e no senador Renan Calheiros uma tábua de salvação. Então, hoje, eu digo, é de ter vergonha do que está acontecendo nesse país. Muito obrigada, senhor presidente.